Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre filiação e inscrição, que são dois conceitos essenciais e muito importantes para a gente conseguir entender certos momentos do nosso cliente. Então, para saber quais as regras que vão ser aplicadas para ele, para saber a partir de quando ele pode, por exemplo, fazer as contribuições em atraso. Então, tudo isso a gente vai aprender aqui nessa aula de hoje, que é a nossa aula de filiação e inscrição. O que é filiação? É um vínculo que existe entre a Previdência e as pessoas que contribuem. Como assim? A partir do momento que você está filiado, você vai ter direitos e deveres perante a Previdência Social. Então, olha só o que acontece. A filiação, ela gera esses direitos e deveres. Os direitos que são o quê? São os benefícios. E a pessoa vai ter direito aos benefícios previdenciários. E os deveres? Os deveres são os deveres de custeio. O que isso quer dizer? Você vai ter que contribuir, porque a gente sabe que a previdência ela é um sistema contributivo. O que isso quer dizer? Para você ter direito aos benefícios, você precisa efetivamente contribuir. Não existe da pessoa chegar, às vezes acontece, tá? Do cliente chegar lá para você e falar o seguinte: ah, mas o meu vizinho lá nunca contribuiu e ele se aposentou. Aí você já tem que ver que tem alguma coisa errada nessa história, porque não existe a opção de se aposentar, né, aposentadoria, se ele nunca contribuiu. Então, provavelmente, nesse caso, o que acontece é que essa pessoa deve estar provavelmente recebendo um BPC Loas e acha que é uma aposentadoria, mas não é, são coisas diferentes. No BBC Loas, por exemplo, a pessoa não tem 13º, a pessoa não deixa pensão por morte, então é muito mais vantajoso para o cliente, né, realmente receber uma aposentadoria. Então, o que quer dizer a filiação? Se você está afiliado, você está protegido. Eventualmente, pode acontecer da pessoa parar de contribuir. Isso é muito comum, a pessoa para de contribuir, às vezes fica desempregada, para de contribuir, aí ela perde o caráter de filiado. Mas ela pode recuperar depois. A gente vai ter uma aula para falar só sobre a qualidade de segurado. Aí a gente vai aprofundar também nessa questão aqui. Nesse momento é só para você saber que a filiação ela gera direitos e deveres por meio de um vínculo que é formado entre o segurado e a Previdência Social. E qual é o início da filiação? A partir de qual momento a pessoa pode dizer que está afiliada à Previdência Social? Aqui vai depender um pouco do tipo de segurado. Os segurados obrigatórios, eles vão estar filiados a partir do exercício da atividade remunerada. Aí já é estabelecida a filiação. Já para os segurados facultativos, vai ser necessário primeiro ele fazer uma inscrição e depois o pagamento da primeira contribuição. O segurado obrigatório, por exemplo, um segurado empregado, um trabalhador avulso, ele vai estar filiado mesmo que não tenha feito nenhuma contribuição, pois a partir do momento que ele exercer o primeiro dia de trabalho para receber lá a sua remuneração, ele já vai estar filiado. Já o segurado facultativo, que são aqueles que não exercem uma atividade remunerada, eles precisam fazer a inscrição, mas não basta só fazer essa inscrição, precisa também fazer o pagamento da primeira contribuição. O que isso quer dizer? Que a filiação dos segurados obrigatórios, ela é automática e a filiação dos segurados facultativos, ela é voluntária. O segurado obrigatório, só por exercer a atividade remunerada, ele já vai estar filiado. Agora, o segurado facultativo, se ele não fizer a inscrição, se ele não fizer o pagamento, ele não vai ser considerado filiado à Previdência Social. Então, no caso dos segurados obrigatórios, essa filiação é automática. E é por isso que, por exemplo, um contribuinte individual, mesmo depois de anos de atividade, mesmo que ele não tenha contribuído lá no passado, vamos supor um advogado, que ele não contribuiu por um período de tempo. Ele contribuiu, depois ele parou de contribuir e depois ele voltou a contribuir. Esse período que ele não contribuiu, ele era um segurado obrigatório, pois exercia atividade remunerada. Ele deveria estar contribuindo e não contribuiu. Então, esse período ele pode considerar como tempo, pois ele já era segurado obrigatório. Ele estava automaticamente filiado.
Ele tem, então, o direito de contar esse tempo, claro, desde que ele faça as contribuições em atraso respectivas. A gente tem uma aula também aqui no curso sobre indenização e contribuição em atraso. Então, pode ficar tranquilos que a gente vai aprofundar sobre todos esses requisitos. Como que faz para contabilizar em atraso, que não é sempre, tem algumas regrinhas que você precisa respeitar. Então, a gente vai ver na aula específica de contribuição em atraso. Então, a afiliação do segurado obrigatório, ela é automática, ok? Já a filiação do segurado facultativo, ela é voluntária. Como eu disse já para você, e a filiação, ela só é confirmada com o pagamento da primeira contribuição em dia. Então, não adianta a pessoa só chegar lá e se inscrever. Porque o que que é inscrição? Resumindo aqui, porque a gente vai falar mais sobre isso, tá? É um mero cadastro lá no INSS. A pessoa vai lá e se inscreve. Não basta ir lá só fazer a inscrição, ela precisa fazer o pagamento da contribuição para ser considerado filiado. Então, se a pessoa foi lá, fez a inscrição e passou o prazo, como é que faz? Ela não pagou na primeira competência, ela só pagou depois. Se for pago fora do prazo, a filiação será convalidada no mês da efetivação do pagamento. Ou seja, ela não retroage ao tempo da inscrição. Então, ela só vai ser filiada no mês do pagamento que ela fizer o primeiro pagamento. Então, isso é muito importante você saber. E como que eu vou comprovar a data da filiação do meu cliente? Se for um segurado obrigatório, você vai procurar lá na documentação. A data de início da primeira atividade laborativa pode estar, por exemplo, na carteira de trabalho, na RGPS, no contrato de trabalho, no contrato social da empresa ou até no próprio CNIS do cliente. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo para vocês de uma cliente aqui do escritório. O primeiro vínculo dela foi esse aqui, a data de admissão foi dia 4/2 de 2013. Então, essa foi a data da filiação, porque foi a data que ela efetivamente começou a exercer uma atividade remunerada, a primeira atividade remunerada dela. Agora, se é um segurado facultativo, a gente falou ali anteriormente que o segurado facultativo, a data da filiação, ela não é automática, né? A data da filiação vai ser a data do efetivo pagamento da contribuição. Então, nesse caso, a filiação vai ser depois da inscrição. Primeiro a pessoa vai lá, faz a inscrição, depois ela vai e faz o pagamento. Então, a inscrição é feita antes da filiação. Por isso, você pode olhar lá no CNIS a data do pagamento. Coloquei aqui para vocês verem um exemplo de CNIS, tá? O cliente, o primeiro vínculo foi esse aqui, a data de início do vínculo, que foi a inscrição. Foi dia 1º de 7 de 2015, tá? Mas a data da filiação, que foi a data do pagamento, foi no dia 14 de agosto de 2015. Como essa pessoa ela pagou dentro do prazo, porque o prazo para pagamento da competência anterior é até o dia 15 do mês seguinte. Então, vai contar o mês de julho. A pessoa tem até o dia 15 de agosto para fazer o pagamento, entende? Para contar o mês anterior. Então, aqui a pessoa pagou dentro do prazo. Então, vai contar desde o dia 1º de julho o tempo dela. Mas a filiação propriamente dita foi só no dia 14 de agosto de 2015, porque é a data que foi feito o pagamento. A IN 128 de 2022 traz uma disposição muito interessante que é importante você saber também, que a partir do dia 31/12 de 2008, data da publicação do decreto 6.722, os dados constantes do CNIS relativos às atividades, vínculos, remunerações e contribuições valem a qualquer tempo como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Então, o que isso significa? A partir dessa data, o CNIS vai ser válido em qualquer caso para comprovar a filiação, o tempo de contribuição e o salário de contribuição. Mas o nosso foco aqui realmente é a filiação, né? Que é nossa aula de hoje. Aí surge outra questão também. E o menor de 16 anos? A gente sabe aí que a Constituição Federal ela proibiu o trabalho para o menor de 16 anos, exceto a partir dos 14 anos de idade, como aprendiz. Mas e se realmente houve esse trabalho? Ele vai ser duplamente punido porque já teve exercício do trabalho proibido. E na hora de contar esse tempo, ele vai ser prejudicado de novo? Pois além de trabalhar quando não podia, ele ainda não vai poder contar esse trabalho como tempo? Ele não vai contar que houve filiação nesse caso?
Foi justamente o que eu falei. Desconsiderar seria uma dupla punição ao trabalhador. Surgiu essa questão e os tribunais já se manifestaram sobre isso. O STJ diz que, ainda que ilegalmente contratado, vez que realizado o trabalho, a filiação automática, no caso do rural, mesmo que a idade seja inferior aos 14 anos de idade. Então, a filiação é automática, mesmo nesses casos. Deve ser considerado que houve filiação. Por quê? Porque já teve o exercício do trabalho. A TNU também diz que a filiação ela pode existir mesmo nesses casos. No tema 219 lá da TNU, que diz que é possível, então, o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior aos 12 anos. Ou seja, a TNU aqui foi mais longe. Na época da prestação do labor campesino, né? Ela foi mais longe, então diminuiu lá para os 12 anos. Então, o menor de 16 anos, ele tem sido amparado pela jurisprudência nesse sentido, de que quando houve o trabalho ilegal, ele vai ser considerado como tempo e como filiação. Agora, a inscrição. O que é inscrição? Ele é um ato formal, é um mero ato administrativo. É o registro do segurado ou do dependente no CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais. A expressão nada mais é do que isso mesmo, um mero ato formal administrativo. Então, a pessoa física ela é identificada no CNIS ou pelo NIT, que é o número de identificação do trabalhador. Existem vários NITs. Pode ser, por exemplo, o NIT da Previdência, pode ser o NIT PIS/PASEP-SUS, se a pessoa já fez esse cadastro, pode ser o NIS, que é o número de identificação social, que é aquele emitido pela Caixa Econômica Federal. E se já tem algum desses aqui, por exemplo, ele já tem o NIT PIS/PASEP-SUS, ele já se cadastrou, então não precisa fazer um novo cadastro. Existem situações em que surge, por exemplo, um problema. A pessoa tem mais de um NIT. Então, ela vai chegar lá no escritório, vai ter que procurar para fazer um planejamento, e ela tem mais de um NIT. Por quê? Porque ela fez mais de um cadastro, e isso pode prejudicar, porque na hora o INSS fazer uma análise, por exemplo, ele considera só um dos NITs da pessoa. Então, às vezes, o vínculo está em um NIT e o outro vínculo está em outro NIT. Nessas situações, a gente vai ter que pedir uma unificação dos NITs. Isso é feito por um requerimento lá no INSS. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a diferença, né, da filiação e da inscrição. O que acontece primeiro? Depende da situação, né? Os segurados obrigatórios, primeiro vai acontecer a filiação, porque a filiação acontece a partir do momento que eles começam a trabalhar e já estão lá afiliados, né? E depois acontece a inscrição, mesmo que ele já que ele se inscreva depois, ou então a empresa vai lá escrevê-lo depois. Então, o contribuinte obrigatório é primeiro a filiação e depois a inscrição. Já o contribuinte facultativo é o contrário. Primeiro é feita a inscrição, ele tem que ir lá fazer o cadastro, a inscrição, fazer o CNIS dele, e depois ocorre a filiação, quando ele fizer o primeiro pagamento em dia. Fiz aqui um exemplo da diferença de filiação para inscrição para você poder entender melhor. Olha só. O segurado obrigatório é como se fosse um filho biológico, ok? Pois a filiação do bebê biológico ela é automática, pois os pais eles têm um bebê e mesmo antes lá de fazer o registro na certidão de nascimento, ele já é filho daqueles pais, porque ele nasceu daqueles pais. Então a inscrição ela vem depois, no momento do registro da certidão de nascimento. Para o segurado obrigatório, então, é igual. A filiação é automática. A pessoa exerceu o trabalho, ele já está filiado. E depois vai ser feita a inscrição. Já o segurado facultativo é como se fosse um filho adotivo. A filiação do bebê adotivo para os pais adotivos não é automático que ele se torna filho daqueles pais. Primeiro vai ter que haver um processo de adoção, haver um registro de que ele é filho dos pais adotivos. Então, no caso do segurado facultativo, a inscrição ela é feita antes e ela é necessária para que ocorra a filiação. Então, tem que ter lá primeiro o registro para depois ocorrer a filiação. Outro ponto essencial que a gente precisa saber é o responsável pela inscrição. Quem é o responsável pela inscrição do trabalhador? É ele mesmo? É a empresa? O empregador que tem que fazer a inscrição dele?
Isso está lá no artigo 18 do Decreto 3.048 de 99, com redação do Decreto 10.410 de 2020. E qual que é a resposta para essa pergunta? Depende da categoria do segurado. Vamos verificar? Quem é o responsável pela inscrição do empregado? É a empresa. Do trabalhador avulso, é o órgão gestor da mão de obra ou o sindicato. Do empregado doméstico, é o empregador doméstico. Do contribuinte individual, aqui depende. O contribuinte individual ele tem duas opções. Se ele trabalhar por conta própria, ele é autônomo. Aí a responsabilidade é dele próprio, tá? Um ato próprio. E se ele trabalhar para uma pessoa jurídica, a partir de 2003, aí vai ser obrigação da empresa fazer a inscrição. O segurado especial é um ato próprio também, mas aqui depende. Quando o segurado exerce, por exemplo, uma atividade rural, é como se ele fosse um segurado obrigatório. Então acaba que ele se torna um filiado pelo mero exercício da atividade. Dependente também é um ato próprio. Por exemplo, a pessoa quer receber uma pensão por morte, então ela vai ter que ir lá e fazer a sua inscrição. Facultativo também é um ato próprio, pois essa pessoa ela não exerce atividade remunerada, então ela se torna um filiado, ela não se torna um filiado automaticamente. Ela tem que ir lá e fazer a inscrição. E a inscrição do dependente? Quando que eu vou fazer a inscrição do dependente? Ele pode fazer antes ou ele só vai fazer no momento lá do evento gerador? A resposta é que a inscrição do dependente ocorre no momento do requerimento administrativo do benefício previdenciário. Ou seja, a pessoa, ela vai lá apresentar os documentos devidos, por exemplo, uma pensão por morte, a pessoa vai lá mostrar, vai apresentar a certidão de casamento para comprovar que era cônjuge. Desde 2002, não pode ser feita previamente. Antes, o segurado podia ir lá e fazer o registro de seus dependentes. Agora, depois ali do decreto 4.079 de 2002, isso não pode mais ser feito previamente. E a inscrição pós-morte? Imagina que o segurado ele faleceu sem estar inscrito. Pode ser feita a sua inscrição pós-morte? A lei, ela só é explícita no que se refere ao segurado especial. A lei autoriza explicitamente a inscrição pós-mortem do segurado especial. Claro, se estiverem presentes os pressupostos da filiação. Então, ele exerceu ali uma atividade rural, ele se tornou automaticamente filiado. A inscrição, como a gente viu, é responsabilidade dele. Mas a gente sabe que na prática o segurado rural, ele não vai lá se inscrever. Acaba que quando ele falece, a viúva é que vai atrás disso, né? Então, a lei autoriza o segurado especial, não tem nenhuma dúvida em relação a isso, tá? Vamos ver aqui o exemplo do Antônio. O Antônio, vamos supor que o Antônio ele trabalhou na agricultura, em regime de economia familiar, e que ele nunca fez a inscrição dele no INSS. Mesmo assim, ele é segurado especial do RGPS, como a gente já viu. E a filiação dele ocorreu com o início da atividade laboral. Então, a viúva do Antônio, ela vai poder solicitar a inscrição pós-morte do segurado especial, para que ela possa receber a pensão por morte. Então, o segurado especial ele pode fazer a inscrição pós-morte. Agora, tem outra situação que gera um pouquinho de dúvida. Vocês vão entender também por que que é importante a gente saber quem é o responsável pela inscrição. O empregado doméstico, trabalhador avulso, o contribuinte individual que presta serviço para uma pessoa jurídica. Ou seja, aquelas pessoas que não são responsáveis pela sua inscrição. E no caso deles, como é que fica? Se a pessoa faleceu sem estar inscrito, vai poder ser feita a inscrição pós-morte? A gente sabe que a responsabilidade nesses casos é da empresa, né? Dos empregadores. Então, comprovando a filiação automática, vai sim poder ser feita a inscrição após o óbito para assegurar a pensão por morte dos seus dependentes. E aqui é muito lógico, é só você pensar se não era a responsabilidade da pessoa fazer esse registro, né? A empresa não fez, que é o responsável, realmente não fez. Porque essa pessoa vai ser prejudicada. E é isso que tem sido entendido pela jurisprudência. Por exemplo, vamos supor o Mário, que no nosso exemplo, ele era empregado de uma empresa. A empresa, ela nunca declarou para a União que o Mário trabalhava lá. Ela nunca informou que tinha um segurado, nem realizou a inscrição no RGPS. Para quê? Para sonegar o pagamento das contribuições. Mas como foram preenchidos os pressupostos
para a filiação do Mário, ou seja, ele exerceu realmente a atividade remunerada, ele começou a trabalhar, então ele já é filiado automático. É plenamente possível fazer a inscrição pós-morte, devendo ser paga, então, a pensão por morte aos seus dependentes. E quando a pessoa é responsável pela sua inscrição, sendo o próprio segurado, quando ele é o próprio responsável pela sua inscrição, que geralmente é o caso do contribuinte individual, que trabalha por conta própria, e do segurado facultativo. Nesse caso, ele não fez a inscrição e ele também não ficou filiado, porque ele não fez nenhum pagamento em dia. Ou seja, não pode ser feita a inscrição pós-morte desse segurado. Isso está previsto aonde? Lá na súmula 52 da TNU, onde diz que, para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente ao seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviço, que é o caso ali do contribuinte anterior, né, que trabalhava para a pessoa jurídica. Então, nesse caso aqui, não vai ser possível ser feita a inscrição pós-morte, pois a responsabilidade do recolhimento da contribuição era do segurado. Também temos o parágrafo 7 do artigo 17 da Lei 8.213 de 91, que diz que não será devida a inscrição pós-morte de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Outra questão é, por exemplo, um cliente que tem mais de um trabalho. Vamos supor que de manhã ele dá aula como professor em uma escola e à noite ele dá aula de violão. Então, ele é empregado de manhã e à noite ele dá aula de violão como contribuinte individual. Ele vai poder estar inscrito em mais de uma categoria de segurado, como contribuinte e como empregado? Sim, é possível trabalhar como empregado durante o dia e à noite como contribuinte individual. Só que existem hipóteses claras de que não pode ser feita essa inscrição. Primeiro, você não pode ser um segurado facultativo e obrigatório. Porque, para você ser um segurado facultativo, você não pode exercer uma atividade remunerada. E para ser um segurado obrigatório, aquela pessoa deve exercer uma atividade remunerada. Então, aqui não fecha, as duas coisas não dão certo juntas. Então, a pessoa não pode ser um segurado facultativo e obrigatório ao mesmo tempo. Pode acontecer, por exemplo, de chegar um cliente para você, eu já vi várias vezes aqui no escritório, da pessoa ser empregada, né? Empregada, por exemplo, numa empresa e a pessoa pagava por fora como facultativo para aumentar a média dela. Gente, isso não pode acontecer. Isso é dinheiro jogado fora, a pessoa está jogando dinheiro fora. Se chegar alguém assim no seu escritório ou para você, o que que você vai oferecer para ela? Você vai poder oferecer para o cliente um pedido de restituição das contribuições. Você consegue pegar esse dinheiro de volta, né, dessas contribuições indevidas, mas é melhor que a pessoa não faça esse pagamento, né? O segurado facultativo e obrigatório, então, não pode ser feita essa contribuição. Outra hipótese proibida, a do contribuinte individual MEI, né? MEI, não pode ser um empregado doméstico ao mesmo tempo. Por quê? Porque tá na lei, né, gente? A lei manda, a gente obedece. Então, não pode ser MEI e empregado doméstico ao mesmo tempo. E outra hipótese, não pode ser segurado especial rural e outra categoria de segurado obrigatório. Por exemplo, a pessoa não pode ser empregado numa empresa e ser segurado especial rural ao mesmo tempo. Também é proibido. Tem algumas exceções que são os casos autorizados aqui pelo artigo 11, parágrafo 9 da Lei 8.213 de 91, mas em regra, o segurado rural não pode exercer a atividade como segurado obrigatório, outra atividade. Algumas observações, então, aqui para a gente encerrar. O segurado que é obrigatório hoje, ele pode virar facultativo depois? Pode, se a pessoa deixar de exercer atividade remunerada, por exemplo, a pessoa foi demitida e ela está desempregada, mas ela quer continuar contribuindo. Ela pode, é só ela começar lá a pagar como segurado facultativo, a partir da competência seguinte à da cessação da atividade de filiação obrigatória. Então, não pode ser no mesmo mês, a partir do mês seguinte já é possível. Serviço voluntário, ele gera filiação obrigatória? Não. O serviço voluntário não gera filiação obrigatória pelo RGPS. A fundamentação, ela está aqui no decreto 10.410 de 2020.
O cliente estava escrito como obrigatório, de forma indevida. E agora? Na verdade, ele era um segurado facultativo, mas estava inscrito lá de forma obrigatória. O INSS, ele pode converter qualquer inscrição indevida na categoria de segurado obrigatório, realizada após a vigência da Lei 8.213 de 91, em filiação como facultativo do RGPS. Então, isso aqui a gente consegue resolver, tá bom? Gente, gostou da aula? Deixe o seu comentário, me conta qual foi o seu maior aprendizado. Se teve alguma coisa que você não sabia, se teve alguma coisa que te ajudou em algum caso concreto, é muito importante para eu conseguir entender o que você está achando do curso, o que que eu posso melhorar, porque aqui a gente está sempre trabalhando para passar o melhor conhecimento para vocês. Então, muito obrigado pela atenção e eu te vejo lá na próxima aula.